Estamos no ar. Bom dia a todos, bom dia, deputada professora Bebel, bom dia, deputado Arthur Duval, bom dia, deputada Valéria Bolsonaro, bom dia, deputada Marina Elô, cumprimentamos a todos aí da secretaria, também os nossos procuradores, doutora Alexandra, doutor Carlos, bom dia, Rodrigo, cumprimentamos a nossa convidada, a doutora Paula Machado, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e, havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 22 de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticada contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano. Eu vou proceder agora à chamada nominal de cada deputado, membro efetivo desta comissão, que deverá responder confirmando sua presença verbalmente. Deputada Valéria Bolsonaro. Presente. Obrigada, deputada. Deputado Tenente Nascimento. Deputada professora Bebel. Presente. Obrigada, deputada. Deputado Ed Thomas. Deputada Isa Pena. Deputada Marina Elô. Presente, presidente. Obrigada, deputada. E deputado Arthur Duval. Presente. Obrigada, deputado. E deputado Márcio Nakashima. Eu vou solicitar agora à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhora deputada. Pela ordem, deputada professora Bebel. Para que seja considerada lida e acatada a ata da reunião anterior. Havendo consenso, declaramos, então, como lida e aprovada a ata da reunião anterior. Eu vou fazer agora uma sugestão. Nós temos apenas um item da pauta. E esse item, ele precisa de quórum para nós aprovarmos. E é um item importante. Então, eu estou sugerindo a todos uma inversão, que votemos, como temos quórum agora, que votemos o único item da pauta nesse momento, para, em seguida, nós procedermos, então, à oitiva da nossa convidada, a doutora Paula Machado. Estão todos de acordo que nós votemos o único item da pauta nesse momento? Sim. Havendo consenso, procedo, então, agora à votação deste item. Item número 1. Deputada, é da autoria da senhora. Perdão, deputada. Perdão, deputada. Eu vou passar a palavra, em sendo um requerimento de minha autoria, eu passo, então, a presidência dos trabalhos à vice-presidente desta CPI, a deputada professora Bebel. Bem, bom dia. Item 1 da pauta, de 15 de setembro de 2020, solicitante deputada doutora Damares Moura, requerimento CPI Violência Sexual número 31 de 2020, requer, nos termos do artigo 34A do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a prorrogação do prazo desta comissão por 60 dias para a conclusão dos seus trabalhos. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Eu vou fazer a votação nominal, porque não pode ser né? Vamos lá.
Como vota o deputado Tenente Nascimento? Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? A favor do requerimento. Eu, professora Bebel, sou a favor do requerimento. Como vota deputado Ed Thomas? Como vota a deputada doutora Damares Moura? A favor do requerimento, presidente. Como vota a deputada Isa Pena? Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Como vota o deputado Márcio Nakashima? Como vota a deputada Marina Elou? A favor do requerimento. Bom, foi aprovado o requerimento. Passo, então, os trabalhos, devolvo os trabalhos, né, à nossa presidenta, doutora Damares Moura. Deputada doutora Damares Moura. Muito obrigada, deputada professora Bebel. Nós vamos, então, ao objeto da reunião de hoje, além do item da pauta que já foi, então, votado. Nós, hoje, estaríamos ouvindo as ilustríssimas senhoras doutora Paula Santana Machado de Souza, que é defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e estaríamos ouvindo a doutora Albertina Duarte Takiuchi, ela que é coordenadora de políticas para mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A doutora Albertina nos informou há pouco que ela está fazendo um parto de emergência e que certamente não poderá ser ouvida na data de hoje. Então, nós estaremos ouvindo nesta manhã, e eu quero fazer à doutora Paula alguns esclarecimentos sobre como funcionará essa oitiva, não sem antes agradecer, doutora Paula, a sua disponibilidade para colaborar com os trabalhos desta CPI. Nós ficamos gratos e ficamos honrados, até porque conheço o seu trabalho muito de perto e há muito tempo. A doutora Paula coordena o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública com excelência, com brilhantismo, com competência e muito compromisso. E ela demonstra na condução deste importante núcleo temático da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Já foram muitas as oportunidades em que pude estar com ela ou contar com as ações, com os serviços deste núcleo de defesa da mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é tão brilhantemente, eu precisava fazer este registro porque conheço o trabalho, que é conduzido tão brilhantemente pela doutora Paula Santana Machado de Souza. Muito obrigada, doutora Paula, pelo que faz e também pela sua disposição em colaborar com os trabalhos desta CPI. Doutora Paula, nós decidimos inicialmente que todas as oitivas serão feitas da seguinte forma. O nosso convidado, ele tem 20 minutos, até 20 minutos, para fazer uma apresentação, se desejar, a respeito do tema objeto desta CPI, a violência sexual contra estudantes universitárias. E após essa apresentação, cada deputado terá 3 minutos para formular suas perguntas e o nosso convidado terá 5 minutos para responder a cada deputado. Esta tem sido a nossa prática aqui nesta CPI. Portanto, sem maiores delongas, eu passo a palavra à doutora Paula para utilizar o tempo
fazendo a sua apresentação inicial. Muito obrigada. Doutora Paula, com a palavra. Olá, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Saúdo a doutora deputada Damares Moura, presidenta da CPI. Agradeço em seu nome, né, a possibilidade de estar aqui hoje para trazer um pouco da nossa experiência nesse assunto, que para nós é um assunto tão importante e que marca ainda a vida de tantas mulheres universitárias. Então, também parabenizo por essa CPI, porque realmente nós precisamos e é essencial que esse debate aconteça nessa casa. Então, parabenizo e agradeço muito as palavras e o convite, a possibilidade de estar aqui hoje. Também agradeço aí por me ouvirem por 20 minutos, a deputada professora Bebel, deputado Arthur Duval, a deputada Valéria Bolsonaro e também a deputada Marina Elô, e espero, então, colaborar aí um pouco, né, e ajudar também sobre esse tema que é tão complexo e nos traz aí muitas angústias, né, de como caminharmos para a gente prevenir e para a gente coibir essas violências, né. Rapidamente, para quem não conhece o núcleo, dentro da Defensoria Pública, nós temos 9 núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos têm uma atuação estadual, de acompanhamento de políticas públicas, de atuações estratégicas, tanto extrajudiciais como judiciais, como também colaborar e acompanhar o executivo e o legislativo também, né? Então, hoje eu sou coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres e nós atuamos aí dentro desta temática em todas as áreas que são pertinentes aos direitos humanos das mulheres, né? Nós temos e acompanhamos no núcleo, né, esse tema da questão da vivência nas universidades, atreladas aí, infelizmente, às violências vivenciadas por essas alunas. E aí eu gostaria, então, de dividir a minha fala em 2 partes, né? Pensando nos atendimentos individuais, quais são os desafios quando essas universitárias nos procuram, o que nós detectamos como desafios para que elas consigam ter um acolhimento digno na universidade e também pensar nas estratégias coletivas que nós temos aí caminhado, comparando, né, o que outros países estão fazendo sobre esse tema, quais são as políticas que estão sendo adotadas também no exterior e práticas exitosas que nós temos acompanhado também aqui no estado de São Paulo, que seria muito importante divulgarmos para que também nós conhecêssemos essas políticas, né? Então, o que as estudantes nos trazem quando elas procuram a Defensoria Pública ou quando elas procuram o NUDEM, né? Num primeiro momento, elas trazem a imensa dificuldade de saber o que é um procedimento administrativo de investigação, o que é um processo criminal. O que nós vislumbramos a partir dessas dúvidas? Que as universidades ainda não conversam e não tratam institucionalmente sobre esse tema, tanto da questão do que é a violência sexual, como também quais são os possíveis caminhos de prevenção e responsabilização. Essas universitárias não têm nenhuma informação de o que é uma sindicância, o que é necessário para iniciar, quem elas podem procurar dentro da universidade, quais são os fluxos, né? Quem que pode oferecer uma escuta qualificada, um atendimento humanizado, e também não tem nenhuma informação do que o Código Penal pode também dar como resposta, porque esse assunto, o que a gente verifica, não é tratado no âmbito da universidade. Então, muitas delas não sabem o que é um estupro, o que é um assédio sexual, se essas condutas estão escritas no Código Penal, se elas podem ou não fazer um boletim de ocorrência, se a instância administrativa ela é independente da penal ou ela teria que fazer um boletim de ocorrência. Então, vemos que, desde o início, elas têm dúvidas muito que nos demonstram que não há um debate sobre esse assunto na universidade, né? Elas também nos trazem que há uma ausência da universidade em também dar respostas sobre atendimento psicológico, atendimento do serviço social e também fluxos estabelecidos com a saúde, né? Então,
a gente verifica que muitas universidades estão isoladas da rede de assistência, que é uma rede necessária quando a gente pensa em violência sexual, que vai desde o atendimento da saúde, por exemplo, né? A doutora Albertina poderia falar muito melhor do que eu, mas pensando, por exemplo, na profilaxia de emergência, essas universitárias têm que tomar esses remédios em até 72 horas, e a contracepção de emergência em até 5 dias. Então, essa informação, se ela não é trazida na universidade, né, de modo institucional, essas universitárias também não sabem a quem recorrer, né? Vemos também uma ausência de fluxo entre a própria universidade, né? Algumas universidades têm hospitais, né, mas muitas delas não têm, então não há aí um fluxo estabelecido para que elas saibam qual é o hospital de referência, qual postinho de saúde procurar, né? Qual UBS mais próxima. Então, a gente vê ainda a universidade muito individualizada e fora dessa rede de proteção e prevenção da violência que a gente entende que é tão importante e que a Lei Maria da Penha preconiza no seu artigo 8º, que para realmente, né, a gente prevenir e combater a violência é preciso uma rede, porque a gente está falando de um problema extremamente complexo e aí as respostas também devem ser complexas no sentido de serem plurais, né? Então, é um ponto também que elas nos trazem uma ausência de assistência, saúde, assistencial e psicológica também, né? Elas também nos trazem uma dificuldade de conseguir denunciar os casos na universidade, né? Quando elas já ultrapassam esse primeiro obstáculo de entender que houve uma situação de violência sexual, elas nos trazem que também não encontram na universidade um fluxo pré-estabelecido, né? Então, a quem eu procuro, tem uma comissão especializada ou não, quais informações que eu vou precisar levar para essa comissão, há uma garantia do que eu vou levar vai ser sigiloso ou isso vai se tornar público na universidade, né? Porque também é uma grande preocupação. Nós temos que pensar que muitas universitárias têm bolsa, então elas têm muito receio, né, de perder essa bolsa quando elas fazem uma denúncia. Muitas dessas universitárias estão residindo nas moradias estudantis, então também essa é uma vulnerabilidade que eu entendo que tem que ser olhada aí com uma especial atenção, porque muitas vezes o agressor vai dividir a moradia estudantil com elas e muitas dessas estudantes ficam com mais receio ainda de denunciar quando esse agressor mora, divide o refeitório, divide as aulas, ou até elas têm que atender esse agressor a partir da atividade profissional que elas exercem também no campus, né? Então, esse componente a mais de violência que acontece no âmbito da universidade, mas na moradia estudantil, ele é muito sensível e nós entendemos que há, nessas questões ligadas à violência na moradia estudantil, bastante subnotificação exatamente por essa ausência de fluxos claros, de amparo, né, de regimentos internos que sejam muito claros de quais são as etapas para a denúncia, o que é preciso e quais são as garantias que essas universitárias terão a partir de uma denúncia, né? Quando elas conseguem denunciar, há uma dificuldade em acompanhar o procedimento. Então, muitas universitárias também nos procuram no sentido de, olha, eu denunciei, não soube mais o que aconteceu, tentei verificar o procedimento e não foi possível. Infelizmente, elas não conseguem saber e as respostas também nós verificamos, são respostas que demoram, há uma lentidão também, né, nessa investigação e é algo também que muitas vezes nós temos que oficiar para garantir o acesso a um processo que é um processo dela, né? Então, que ela deveria ter aí o amplo acesso. Outro ponto também, como eu trouxe, é a garantia do sigilo. Elas têm muito receio, né, de que a história, de que a denúncia que elas trazem sejam compartilhadas em ambientes externos, que não sejam da comissão apuradora, e muitas vezes nós sabemos que há um rompimento indevido desse sigilo, então também é algo que nós entendemos que é uma garantia base para que as denúncias ocorram, que o sigilo seja garantido, e aí pensar nisso desde, né, da denúncia, quando chega, quem vai ter acesso, quem vai abrir essa pasta da denúncia, né? Não pode ser uma informação que circule, né? Como se fosse um ofício qualquer, por exemplo. Então, também é uma garantia que muitas vezes nós vemos que não há, e isso também nos traz aí a subnotificação e o receio da denúncia, né? Nós temos que pensar que muitas vezes é o professor que é o agressor, né? E essa informação, se ela não é sigilosa, se ela não é garantida, toda a sala, toda a turma,
vai ter acesso, todas, né, os trabalhadores daquela universidade terão acesso, e isso se torna um ambiente bastante angustiante e também violador institucionalmente para essa aluna, né? Também nós vemos que não há, do ponto de vista garantidor para essas vítimas, garantias para que elas consigam ainda, apesar dessa violência, continuar com a vida acadêmica. Em qual sentido eu trago isso? É importante a denúncia, é importante a responsabilização, mas também entendo que é muito importante que essas vítimas recebam respaldos e garantias para continuar a vida acadêmica. Então, exemplos interessantes que nós vimos, né? A possibilidade dela ficar por um tempo afastada da vida universitária, fazendo as provas, né, de casa, fazendo os trabalhos de casa, porque ela ainda não consegue retornar à sua vida acadêmica, né? Temos que pensar que estamos falando de violência sexual, que é um evento, né, muito grave, que pode trazer muitos traumas. Então, também pensar em quais garantias a universidade dará para essa vítima, para que ela não se veja obrigada a sair da vida acadêmica, que é o que muitas vezes acontece, né? Então, também um olhar das garantias para que ela continue com a bolsa, para que ela, né, possa mudar de turma se o agressor for o professor. Essas medidas são muito importantes também para que a gente, né, não a obrigue, num certo sentido, a ter que abandonar a vida acadêmica. Então, essas são as principais queixas e apontamentos que as alunas nos trazem e que, quando não são garantidas, levam sempre à evasão. Então, nós vemos muitas alunas desistindo da vida universitária, isso vai trazer um reflexo depois, né, que a gente não vai ter mulheres, né, ocupando diversos cargos importantes em diversas profissões, porque elas não conseguem concluir a vida universitária, e também vemos uma subnotificação, né? Não há aí um número alto de denúncias, porque realmente essa violência acaba sendo silenciada diante de uma falta de política institucional e também de garantias para essas alunas, né? Do ponto de vista coletivo, quais são os aspectos que nós entendemos importante do ponto de vista coletivo para garantir que não haja notificação e nem evasão, né? Primeiro, que eu trago 2 importantes marcos, né, normativos para a gente respaldar aí essa atuação, que é a Convenção de Belém do Pará, que exatamente define violência contra a mulher como aquela violência psicológica, física ou sexual que acontece também no trabalho ou também no ambiente universitário. Então, a gente já tem essa tipificação na convenção. A própria Lei Maria da Penha, né, que traz um olhar de violência sexual bastante abrangente, que vai ser a questão do estupro, mas também vai abranger, né, qualquer relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, né? Qualquer modo de comercializar ou utilizar de qualquer modo essa sexualidade, né? Ou impedir que faça uso de métodos contraceptivos, force o matrimônio, gravidez, o aborto, ou prostituição, enfim. É importante também a gente ter uma definição bastante ampla do que é violência sexual, para que as respostas também, né, consigam serem construídas a partir de toda essa pluralidade, infelizmente, de violências sexuais que são vivenciadas, né? Um marco importante também que aconteceu, né, nessa casa hoje que a gente está aqui é as conclusões trazidas na CPI de 2015, que hoje completa 5 anos, né, que esse ano completa 5 anos, que é a CPI, conhecida como do trote, né, que é a CPI de violações dos direitos humanos nas faculdades paulistas, e aí ela também nos traz nortes, que entendemos importantes, de conclusões que essa CPI trouxe, né, exatamente precisamos pensar de modo coletivo, promover as responsabilizações civis, penais e administrativas. A CPI também entendeu à época que as instituições dos ensinos superiores têm que passar por uma profunda revisão de atuação das ouvidorias e das comissões de éticas universitárias para garantir autonomia, né? Quando há uma denúncia, é importante que esses órgãos tenham autonomia para realizar essa investigação, né? Sobre o risco dessas denúncias não serem aí autônomas.
turmas. Também trouxe, né, que USP, Unicamp, FATEC e Unesp devem adotar políticas de prevenção. Então, também quando falamos, né, de combate à violência, essas duas atuações, tanto de prevenir quanto de responsabilizar e coibir, devem acontecer concomitantemente. E também, né, a disponibilização de serviços médicos e a revisão da grade disciplinar, né? Acho que é importante a gente trazer um exemplo prático, né, do que não está funcionando. A gente vem acompanhando de modo muito próximo o CRUSP, que é a universidade, a moradia, né, dos estudantes da USP, e o que a gente verificou lá, né? Primeiro, que de 2009 a 2016, foram abertos 17 sindicâncias relacionadas à violência contra as mulheres. Dessas 17 sindicâncias, o que no meu entender é um número bastante pequeno, né? Eu estou falando do período de 2009 a 2016, apenas 3 tiveram instauração de sindicância. Então, a gente vê um número pequeno de denúncia e depois a gente vê um número ainda quase não significativo de sindicâncias que foram abertas, né? Então, exatamente, a gente verifica, né, que há aí uma dificuldade de apurar e de prevenir de modo sério e constante as questões de violência contra as mulheres, né? E aí eu reitero que essas questões da moradia estudantil, do meu ponto de vista, são mais sensíveis ainda, porque essas alunas vão ser vizinhas dos agressores, né? Vão dividir o local de refeição, muitas delas são mães, então também as crianças vão viver nesse ambiente de violência, né? Então também importante esse olhar. De exemplos exitosos, né? Tanto aqui do Brasil, aqui do estado de São Paulo, quanto também exemplos internacionais. A gente fez um estudo comparativo com outros países e o que esses outros países estão fazendo nesse tema, né? Primeiro, criaram leis que obrigam universidades a criar mecanismos específicos de enfrentamento, né? E aí, a partir dessas leis, muito importante também a produção de dados, né? Então, junto com essas propostas legislativas, essas universidades também têm que apresentar dados anuais. Isso garante o quê? Transparência de dados, para saber exatamente quantas sindicâncias foram abertas, quantas sindicâncias resultaram em algum tipo de responsabilização, quantas foram arquivadas, né? Hoje, nós não temos esse dado de forma pública, a gente não tem um raio-x das universidades nesse sentido, né? Importante também que esses dados não sejam só estaduais, mas nacionais também, né? Isso está nessas atuações internacionais. Também, né, é importante que as universidades, né, identifiquem as questões de violência de gênero e tragam isso como uma política institucional, capacitando servidores e servidoras, capacitando alunos. Então, a universidade tem que trazer uma política interna e institucional de combate à violência, porque se ela não faz esse passo, aí a gente novamente volta para a evasão por conta da não responsabilização e também do silenciamento, porque eu não me sinto num ambiente que também entende que a violência deve ser coibida, deve ser prevenida, né? Também, exatamente, fornecimento de informações sobre serviços de atendimento, isso é uma prática que está acontecendo nos outros países, prestação de serviço de assessoramento para que essas vítimas consigam acompanhar, saber quais são os trâmites, publicação de informes, né, práticas não revitimizadoras, revisão dos estatutos e regimentos e código de ética, porque quando eles foram confeccionados, essa questão de gênero, né, de desigualdade, de violência sexual não estava prevista, como a gente também vê aqui, então é preciso, né, revisar, e medidas também para que as vítimas possam, como eu disse, fazerem trabalho, né, domiciliar, que elas possam, né, por exemplo, até há mecanismos para elas pedirem retratação de ofensa coletiva, né? E para terminar, eu trago um exemplo que eu entendo bastante exitoso, que é um exemplo que acontece na USP de Ribeirão Preto. Acho, né, até entendo que seria importante, por exemplo, convidar a professora Fabiana Severi, que é uma das professoras que participou lá também, como a Rede Não Cala aqui da USP, também as alunas que fazem parte da Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero no CRUSP, que são importantes atrizes que estão aí tratando sobre esse tema. O que a USP Ribeirão fez, né? Ela criou uma comissão que é o CAV, C-A-V, CAV Mulheres, que é uma comissão que fica fora
das faculdades, ela é composta de professoras de várias faculdades dentro do campus da USP, e isso é importante porque garante aí que professoras que estão fora daquele curso consigam dar encaminhamentos e orientações, né, fora daquele curso, porque muitas vezes a gente sabe que é uma dificuldade, se eu for da comissão, de apurar uma denúncia do meu colega ou daquele aluno com quem eu tenho vivência diária, né, então também é importante que essas comissões sejam formadas por professoras de outras, né, de outros cursos. E o que essa comissão faz? Ela vai ter uma atuação complexa, no sentido de acolher essa aluna. Então, existe, né, essa aluna pode fazer uma denúncia anônima ou não pela internet para essa comissão. Se ela desejar, ela vai receber o aporte de escuta humanizada e qualificada por essa comissão, vai receber orientações de quais serviços ela pode procurar na saúde ou no psicossocial. Ela também, né, essa comissão vai elaborar o que ela entende que é importante que aquele curso que tem o aluno agressor ou o professor agressor deve dar de resposta. Não é uma comissão sindicante, mas é uma comissão que vai orientar aquele curso a quais respostas seriam importantes para aquela aluna. Então, desde ela poder fazer o trabalho, né, em casa, como também é importante que ela tenha um acolhimento na saúde, garantindo sempre a questão do sigilo. Essa comissão vai dar essas diretrizes e depois essa comissão também vai ajudar essa aluna a acompanhar essa apuração, né? Então, eu entendo que é um exemplo bastante exitoso e importante que a gente tem aqui no estado de São Paulo para garantir aí realmente uma prevenção e um combate nesse tema que é tão caro aí para a vida das mulheres universitárias. Muito obrigada. Agradecer a apresentação da doutora Paula. Essa é uma possibilidade, não sei se os deputados concordam comigo, mas é uma possibilidade de ouvirmos todos os lados da questão, não é verdade? Estamos ouvindo aí, ampliando o máximo que nós podemos, doutora Paula, as possibilidades de ouvirmos todos os lados desta questão da violência sexual contra alunas universitárias. Agradeço a sua apresentação e eu preciso ver aqui como é que está a lista dos nossos inscritos para iniciarmos, então, as nossas perguntas. Não temos ainda deputados inscritos e a doutora Albertina parece que está conosco. Doutora Albertina, nos ouve? A doutora Albertina nos ouve. Eu vejo que ela está conectando o áudio. Eu vou pedir aos deputados que já podem se inscrever, porque eu vejo aqui que a doutora Albertina está tentando conectar-se. Ela conseguiu se conectar uma vez e nós vimos que ela estava paramentada num centro cirúrgico e agora ela não consegue conectar o áudio. Deputada Valéria Bolsonaro, com a palavra. Bom dia, bom dia. Bom dia. A ação que foi dada, existe uma diferença muito grande de colocação do que a Defensoria colocou e do que nós ouvimos das universidades, né? Eu acredito que todos os deputados aqui perceberam que existe uma diferença muito grande. Eu gostaria de saber se a Defensoria ela tem essa parceria com a universidade, com os escritórios dentro das universidades, que falam contra a violência dentro das universidades. Nós escutamos várias, as 3 universidades, né, a Unesp, a USP e a Unicamp, já deram aqui seus testemunhos, falando que tem ali grupos, escritórios, que estão fazendo um trabalho contra a violência, não só a violência de gênero, mas a violência em geral. A Defensoria não tem essa parceria em nenhuma das universidades, não chegam para as defensorias, a Defensoria, as
os números das universidades, porque muitas universidades colocaram para nós assim que as cartilhas que eles têm, o trabalho que é feito, as aulas que são colocadas. Eu gostaria de saber se existe essa parceria, né, com essas universidades, que são as 3 universidades estaduais, e mais com as universidades privadas também. Porque, pelo que eu percebi pela apresentação, existe um distanciamento muito grande do que as universidades colocaram aqui para nós e o que a senhora acabou de nos apresentar. Então, seria essa a minha dúvida, em que grau está essa conversa, essa ponte entre a Defensoria e as universidades? Deputada Valéria, só fazendo aqui um esclarecimento. A doutora Albertina, a deputada Valéria é a primeira inscrita para fazer perguntas aos nossos convidados. A doutora Albertina, eu percebo que conseguiu agora se conectar. Eu consulto a doutora Albertina, que nos ouve agora, se existe possibilidade, e aí, doutora Albertina, eu quero deixá-la à vontade com relação à sua participação no dia de hoje, não é? Se a senhora entende que está aí, e me parece que está no ambiente de trabalho, num centro cirúrgico, eu penso que os deputados concordam que nós adiemos a participação da doutora Albertina, não é, para que ela possa, num ambiente mais favorável, não é, fazer essa participação. Eu consulto a doutora Albertina, acho que fechou novamente o áudio. Doutora Albertina, a senhora está de acordo? Doutora Albertina, nos ouve? A doutora Albertina nos ouve? Bem, me parece que ela tem realmente um problema aí de conexão. Vamos, então, dar andamento às nossas... O áudio está aberto. Tá. Oi, doutora falando. Albertina, nos ouve? Oi, querida. Oi, querida, tudo bem? Bom dia, doutora Albertina. Agradecer aí. Eu estou no hospital, mas estou falando com você. Acabei de fazer uma cirurgia agora. Na verdade, não foi uma cirurgia, foi um parto que eu fiquei 12 horas, 15 horas aqui, e agora nem dormi e estou aqui. Mas eu não poderia deixar de conversar com vocês. Pode falar, linda. Doutora Albertina, nós estamos aqui de acordo, não é, que em virtude da circunstância que a senhora está nesse momento, não é, que nós adiássemos a sua participação para que a senhora tivesse um ambiente mais favorável, né? A gente percebe que a senhora está aí numa situação muito atípica e nós queríamos fazer este acordo aqui com a senhora, que ouvíssemos a doutora Albertina numa outra oportunidade. Isso fica melhor para a senhora, doutora Albertina? Se quiser, agora já acabei, eu já estou bem feliz que eu acabei, agora posso ficar. Se quiser, posso estar falando o que vocês acharem que poderia, porque agora já acabei a cirurgia. Mas eu consulto novamente. Não seria melhor que numa outra data a senhora pudesse estar conosco? Para nós estamos de acordo de que podemos adiar a sua participação e aí a senhora, enfim, prosseguiria aí, retornaria para o seu trabalho ou para a sua casa e num momento mais tranquilo nós poderíamos ouvi-la. Tudo bem assim, doutora? Melhor, Damares, melhor. Sim, eu imagino que sim, estamos aqui todos sensibilizados aí com a circunstância que, né, você está aí nesse momento. Então, eu quero agradecer, eu já tinha feito a sua apresentação aos nossos convidados, telespectadores, mas então nós estamos formalmente agora informando a todos que a doutora Albertina Duarte, que coordena políticas públicas para mulheres junto à Secretaria da Justiça e Cidadania no Estado de São Paulo,
seja, então, ouvida em outra oportunidade, em virtude de uma circunstância superveniente em que ela teve que realizar um parto de urgência, uma cirurgia de urgência. Então, nós estamos agora, então, informando que ouviremos a doutora Albertina em outra oportunidade. Doutora Albertina, quero agradecer o seu esforço em, ao menos aqui, saudar os nossos membros da CPI. Então, eu estou saudando, inclusive estou aqui com a fotógrafa, né, do parto, né, com a fotógrafa que teve e tudo. Foi muito emocionante porque essa paciente, eu sou da mesma família. Em 6 dias eu fiz 2 partos de 2 irmãs e agora hoje fiz o parto da prima. E eram 2 meninas, 2 meninos e agora nasceu uma menina. Então a família está muito sensibilizada. Mas eu estou no hospital desde as 6 horas da tarde e o nenê só nasceu agora. Eu sou daquelas médicas que fica a noite inteira esperando o parto. Eu estou cansada sim, mas estou muito emocionada e não queria me deixar. Falei para todo mundo, eu sou super... eu preciso ser... Eu sou muito atenta com os meus compromissos. Eu preciso mostrar que eu estou aqui. Então, muito obrigada. Esse tema que vocês estão debatendo é um tema que me sensibiliza muito, é um tema que é do meu dia a dia, e muito obrigada pelo carinho, por você ter entendido também. Tá bom, Damares? Então, até outra vez. Bem. Doutora Albertina, nós que agradecemos, não esperávamos participar de um momento tão emocionante aqui nessa CPI, só temos mulheres nesse momento aqui, acho que estão todas sensibilizadas, e queremos, então, agradecer o seu esforço e, naturalmente, informá-la que a senhora está livre, então, para voltar para a sua casa, e num outro momento teremos imenso prazer em eu não vou repousar, eu vou descansar um pouquinho, porque mais tarde eu também tenho uma cirurgia. Tá bom. Tá bom, doutora Albertina. Bom trabalho, muito obrigada. Parabéns, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Ela já vai falar, tá? Bem, então nós vamos agora. Vamos retomar a nossa lista de inscritos. A deputada Valéria Bolsonaro fez já concluiu a sua questão à doutora Paula, correto, deputada Valéria? Deputada Valéria? Eu só gostaria de acrescentar que as respostas que ela puder me dar, se ela pode passar para a CPI também, por escrito, para o nosso e-mail, todos os dados que eles têm relativos à universidade agora desse último ano, para que a gente possa colocar no nosso relatório, porque é de suma importância a ouvir o que a Defensoria Pública tem para falar. Então, por gentileza, se esses dados, se tudo que eles têm desse último ano pudesse ser encaminhado para a nossa CPI, seria de grande valia. Eu agradeceria muito. Obrigada, deputada Valéria Bolsonaro. Eu passo, então, agora a palavra ao doutora aqui, ó, Machado, que terá, então, 5 minutos para responder à deputada Valéria Bolsonaro. Obrigada, deputada Valéria. É muito importante mesmo as dúvidas que a senhora traz. A gente acompanha de modo muito próximo, né, a USP, nós temos um procedimento coletivo de acompanhamento desde 2015, já fizemos algumas reuniões com a Procuradoria, exatamente porque há lá um pleito das alunas e também da Rede Não Cala, que é uma rede de professoras que também acabam sendo, né, as acolhedoras dessas alunas, porque na USP hoje não existe, por exemplo, um centro de referência, que é um pleito, né, das alunas e das professoras para acolher essas universitárias que sofrem aí tantas violências, né? Então, não existe hoje na USP
um centro de referência da mulher, por exemplo, imagina, é um campus, né, bastante complexo e grande, né, e com muitas pessoas, então é algo que a gente vê, por exemplo, que poderia avançar nesse sentido, né, exatamente para que haja um lugar de uma escuta qualificada, que haja um lugar aí também de um acolhimento. Uma outra demanda que a gente verifica também nesse nosso procedimento é exatamente a revisão dos regimentos internos, né, para que essas respostas sejam mais rápidas. É muito importante a atuação do escritório, né, USP Mulheres, que é algo ligado à ONU e muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê, junto com a questão da atuação do escritório, exatamente que há aí uma responsabilização administrativa quando há essas questões de violência, né? Então, a gente vê que se caminha na questão do escritório USP Mulheres para tratar do tema, para falar, né, e trazer o debate, mas também não vejo ainda uma política institucional única em todos os campos sobre esse ponto, né? Também não vejo um lugar qualificado para acolher essas alunas, isso é uma grande questão para elas, né? De ter uma psicóloga, uma assistente social que tenha uma formação de gênero, né? E aí ela possa ser acolhida nesse centro de referência, né? A gente que também trabalha com a questão de violência doméstica sabe a importância da atuação desses centros de referência, até também para conseguir auxiliar que ela faça uma denúncia, né? A gente sabe que também denunciar não é fácil, né? Então também esse espaço ser esse espaço em que ela também consiga, caso deseje, reunir essa força para fazer essa denúncia, né? Nós também, a partir dessas reuniões com a Procuradoria, né, a ideia realmente era de revisar os regimentos internos para torná-los atualizados, seja em relação a respostas mais rápidas, a também uma previsão mais clara dessa complexidade, né, de procedimentos administrativos, que exatamente é isso. A visão que eu trago aqui é das alunas que nos procuram e nos trazem esses desafios, né, do que no ponto de vista e vivência delas não está funcionando. Então, é um pouco desse diagnóstico que eu trouxe para vocês, e claro que eu posso compartilhar, né, e compartilhar também um estudo que a gente fez comparativo, nacional e internacional, sobre as universidades, mas exatamente a gente ainda vê essa falta de um lugar, né, que acolha, isso é um ponto que o CAV, lá em Ribeirão, né, tentou resolver com essa comissão, né, então você pode fazer uma denúncia pela internet, por exemplo, nesse momento remoto, isso né, que a gente está no meio de uma pandemia, isso é extremamente importante, né, então pensar essas outras saídas a partir da escuta das alunas, eu entendo que é muito importante, e esse dado, né, da moradia do CRUSP, por exemplo, em quase 7 anos tiveram só 17 denúncias, a gente tem mais de 2.000 alunos e alunas no CRUSP, e só 3 viraram sindicância, né, e isso foi um estudo levantado pela comissão, que é formada de professoras e alunas, não foi um estudo da universidade. Então, também não é muito fácil ainda a gente conseguir esses dados, né? Porque, como eu disse, eles ainda não estão muito uniformes, ou cada campus faz de um jeito, né? Isso também é um desafio nesse sentido, né? Eu ouvi a oitiva, né, do diretor da Unicamp, e é muito importante, né, essa produção de material, porque traz essa institucionalização, né, de uma política que realmente não silencia a questão da violência. Mas aí também a gente precisa dar esses outros passos, no meu entender, de acolher e de tornar mais claro esses fluxos, né, de responsabilização. E aí eu compartilho, sim, os documentos. Obrigada, doutora Paula. A deputada Valéria Bolsonaro está satisfeita com a resposta? Sim, obrigada. Obrigada pela ordem, então. Está inscrita agora a deputada professora Bebel. Tem a palavra, deputada. Bem, bom dia, doutora Paula, uma satisfação tê-la aqui conosco. O que eu vou perguntar vai ser dentro de uma linha mais geral, né? Geral, porque é uma coisa que da última reunião para esta, eu sempre tive vontade de perguntar. É o seguinte, a doutora acha que nós podemos dizer que a violência contra as universitárias está relacionada ao machismo estrutural? Essa é uma questão. E se observada a violência, segue as mesmas características de violência doméstica que, segundo os dados, são mulheres jovens, a maioria entre 18 e 30 anos, negras e pobres. São duas questões. E a Defensoria tem dados sobre o perfil dos agressores
e das vítimas de violência no ensino superior. Né? Essas são as 3 questões que fiz para a senhora. Obrigada, deputada professora Bebel. Passo, então, a palavra agora para a sua resposta, a doutora Paula Machado. Obrigada, deputada professora Bebel, muito importante também essa questão. O que nós vemos, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe com muita sabedoria desde 2006 a importância da gente incluir nos currículos universitários e também do ensino fundamental exatamente a discussão, né, sobre igualdade de gênero e também sobre a prevenção das violências, né? Quando a gente acompanha que hoje, quando essa discussão existe, ou ela é através de uma optativa, né, não é através de uma matéria que faça parte do currículo, como a Lei Maria da Penha manda, ou através de campanhas que são campanhas esporádicas também, né? Então, isso cria esse caldo de silenciamento sobre esse tema, né, que é algo que, quando a gente pensa, né, num machismo estrutural, exatamente uma das estratégias, né, para que a situação continue como está e continue com situações de violências, é a gente não tratar sobre esse tema. Então, eu entendo que isso está totalmente interligado, por isso que a universidade, ela é extremamente importante para dar esse primeiro passo de que é trazer no seu currículo essa discussão de gênero, de racial, né, de todas essas vulnerabilidades que a gente precisa aí trazer no debate do dia a dia, que, como, né, eu trouxe, acabam ocasionando na evasão das mulheres. Então, também está totalmente ligado com a ausência das mulheres estarem no espaço profissional, porque elas desistem da universidade. É tão difícil, né, elas chegarem, e quando elas chegam, elas têm esses outros obstáculos aí a enfrentar, né? Então, nesse sentido, também compreendo que, como é uma violência praticada por alguém do convívio diário, né, dessas mulheres, tem esses aspectos ligados à violência doméstica e familiar, e por isso que é uma violência complexa, né? É complexo essa mulher também denunciar um colega da sala de aula com quem ela vivencia uma rotina, um professor que tem aí uma ascendência hierárquica, né, em relação à sua vivência. Então, também a gente, por isso que esse aporte psicossocial é tão importante, porque é muito difícil, assim como na violência doméstica, denunciar aquele agressor que faz parte do seu dia a dia, seja por medo, seja porque você pode nutrir algum sentimento realmente por aquele agressor, né? E seja porque ainda a gente não tem ferramentas, do meu ponto de vista, eficazes para garantias para essa vítima e também para um processamento, né? Assim como aconteceu em relação a Lei Maria da Penha. Nós ainda não temos dados, né, sobre a questão dos agressores e das vítimas, né? Como eu trouxe, é difícil a gente conseguir esses dados, porque ainda não existe um banco de dado único, né? E quando a gente olha para essas atuações internacionais, elas trazem essa importante diretriz. Nós precisamos produzir esses dados, exatamente para saber quem é a vítima, né? Quais são as vítimas mais vulneráveis. A gente tem indícios, claro, as vítimas, né, que têm um recorte racial, que são as bolsistas, né, que estão ali nas moradias estudantis, essas são as mais vulnerabilizadas, né, porque já são no dia a dia mais vulneráveis, e também nesse ambiente universitário, né, tem muito receio de terem que sair da moradia, de terem que perder a bolsa, né, há muito receio nessas questões, então elas sopesam muito antes de denunciar quais são as garantias que eu tenho que eu, vítima, não vou sofrer novas violações, né? Então a gente consegue ter esse retrato, mas não temos dados ainda, porque exatamente a gente não conseguiu das universidades também uma resposta única sobre bancos de dados, o que eu entendo que também pode ser um olhar importante aí para a gente trazer no debate. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Paula. Professora Bebel, está satisfeita com a resposta? Sim, muito satisfeita. Muito obrigada, deputada professora Bebel. Na sequência, está inscrita para fazer as suas perguntas a deputada Marina Elo. Deputada Marina Elo. Obrigada, presidente. Uma pergunta, a doutora Albertina teve que sair ou ainda está aqui? Que eu não entendi. A doutora Albertina precisou sair, deputada. É uma pena, porque eu sou muito fã dela, tinha uma questão importante, que acho que a gente está retrocedendo em vários das construções que ela vem fazendo desde os anos 80, e a gravidez das adolescentes é um ponto super importante que eu acho que cabe explorar também nesse contexto de abuso sexual, e como que a gente trabalha esse tema de um pilar importante na construção de políticas públicas que tenham esse olhar integrado do papel do Estado
na proteção dessas mulheres, na proteção dessas jovens e na construção dessa consciência do que isso quer dizer, inclusive no combate ao abuso. Mas também quero parabenizar a Paula, acho que foi ótimo essas falas, as explicações. É muito importante o trabalho que vocês têm feito. E queria te fazer uma pergunta assim, sobre a perspectiva do Estado e perspectiva legislativa. O que você acha que falta ou que a gente poderia melhorar e ampliar na questão de leis ou de apoio do Estado, ou na perspectiva de retrocessos, onde você acha que está acontecendo retrocessos que têm piorado a questão do abuso? Então, era um pouco nessa perspectiva a pergunta que eu ia fazer para a Paula e para a doutora Bertina. Eu tenho um bom relacionamento com ela, mando para ela depois a mesma pergunta, e agradeço a oportunidade, presidente. Deputada Marinello, muito obrigada. A doutora Albertina, nós vamos ouvi-la em outro momento, ela acabou de fazer um parto, e nós entendemos que era muito difícil para ela, não é, fazer essa exposição e depois responder. Ela no meio do centro cirúrgico. Exatamente. Aí nós entramos aqui num consenso de que ela deveria ser ouvida em outro momento. Ela agradeceu, porque de fato estava muito difícil naquele momento, e ela será sim ouvida, e a deputada Marina terá a oportunidade de fazer as suas perguntas à doutora Albertina. Então, eu passo a palavra agora à doutora Paula para as suas respostas. Obrigada, deputada Marinello. A partir dessa pesquisa que a gente fez, olhando, né, o que os outros países estão fazendo, né, na questão da prevenção, olhando Estados Unidos, Reino Unido, que tem bastante práticas exitosas, a gente verificou que lá houve uma atuação do legislativo nesse sentido de criar essa obrigação para que as universidades realmente criassem ali no seu ambiente mecanismos de prevenção e de combate à violência, né? Nesse sentido que eu trouxe medidas garantidoras para essas vítimas, o que aquela universidade vai garantir a partir dessa denúncia, para que essa vítima continue os seus estudos, mas também consiga apoio psicossocial, que consiga apoio na saúde, que esses fluxos aconteçam, como também, né, regimentos internos claros e expressos relacionados aí a como as sindicâncias e procedimentos serão realizados, garantindo, né, a ampla participação dessa vítima, a sua escuta, que ela tenha acesso ao procedimento e que também esses procedimentos sejam sigilosos, né? E aí garantindo para essa vítima também que ela não sofrerá nenhuma retaliação a partir dessa denúncia, seja na questão das suas bolsas, seja na questão, né, se for um professor, quais são as garantias para que ela também não sofra nenhuma revitimização na sala de aula, seja, né, se for de um colega, a possibilidade de troca de turma, de afastamento, né, se for alguém da moradia estudantil, como é que a gente consegue o afastamento desse agressor se ele for vizinho dela, né? Essas questões que foram importantes e tratadas também, né, em alguns lugares, e nessa pesquisa que eu pretendo encaminhar também para vocês, já tem esse panorama. Entendo, né, como eu trouxe para a deputada professora Bebel, uma ausência de discussão nos currículos, né, sobre esse tema, né, de igualdade de gênero e de violência, ele acaba criando esse ambiente de silenciamento e de conivência com as violências vivenciadas, né? Assim como a gente pauta isso, né, na questão da escola fundamental, ensino médio, que a lei Maria da Penha tanto traz a importância desse debate, também na universidade, né? Se eu, aluna, não vejo que é um debate sobre violência, não vejo que é um debate sério, né, sobre essas questões de quais são as responsabilizações, eu também não me sinto ali à vontade a denunciar e também não confio, né? Não há uma construção ali de um espaço de confiança. Acho que esse é o grande desafio posto. Como a universidade hoje se tornar esse espaço de confiança? Aí eu acho, através de regimentos internos, através de normativas sobre esse ponto e trazendo no seu dia a dia o debate sobre esse tema. Obrigada. Deputada Marinello, está satisfeita com a resposta? Agradeço, então, a doutora Paula. Eu tenho, doutora Paula, aqui 4 questões. Talvez sou a última aqui a apresentar perguntas a respeito do tema. Sim, pela ordem, deputada professora Bebel. Por último, eu tenho uma manifestação a fazer. A senhora, por favor, me assegura. Tá bom? Claro, deputada. Obrigada. Claro. A primeira pergunta, eu acho que ela já está respondida.
Exatamente, eu ia questioná-la se há dados específicos, não é, sobre a violência sexual contra estudantes do ensino superior no último ano, porque essa CPI, doutora Paula, ela investiga este tema ou este problema no último ano, não é? Mas me parece que você já respondeu que não há dados específicos que você pudesse nos apresentar hoje. É isso mesmo, doutora Paula? Quantificar esta violência. É isso mesmo? Não há, nesse momento, estes dados na Defensoria Pública? Isso, nós não temos esses dados, né, reunidos relacionados à questão da violência, por termos uma dificuldade exatamente, né, de um banco de dados único também acerca desse tema. Ok. Tá. A segunda pergunta é se você tem condição de nos responder se estas ocorrências se dão. Aí, claro, como você não tem dados e números, vai ser mesmo uma constatação a partir das impressões que a Defensoria Pública tem. Se estas violências elas acontecem com maior frequência e que vocês são mais procurados por alunas do ensino privado ou das universidades públicas, você consegue ter esta ideia, a partir do olhar da Defensoria, se essas ocorrências ou as denúncias que vocês recebem partem mais de universidades públicas ou privadas? A gente recebe praticamente de universidades públicas, né? Acho que não significa que não há violência na privada, mas talvez também por ser uma outra dinâmica, né, de construção, elas também talvez tenham mais dificuldade de acessar a defensoria, né? Então a gente recebe muito essa denúncia de universidades públicas. Ok. E uma outra pergunta, doutora Paula. Vocês também têm algum dado ou alguma informação em que circunstâncias ou em que circunstância é mais comum esse tipo de violência sexual? Festas ou eventos esportivos ou confraternizações ou trotes ou outros? Você tem condição de nos responder das denúncias que vocês recebem, né? Em que circunstância é mais comum acontecer a violência sexual? Uhum. A gente recebe, em regra, 2 tipos de situação, né? Ou aquela que é realizada a violência por um superior hierárquico, que normalmente é um professor ou um orientador. Então, também essa violência ela se estende desde, né, da vida dentro da sala de aula, academia, também para mestrandas e doutorandas, né? Então, também esse é um dado que nos traz aí um olhar de que é uma violência que ela tem uma camada de instâncias, né? Ou ela acontece nessas moradias, né, exatamente por essa vivência e rotina diária, e também a gente verifica, isso eu estou falando dos casos que chegam até nós, né? Então são em regras as violências praticadas por orientadores ou professores, ou violências praticadas nas moradias, ou também por alunos que fazem parte do convívio diário dessas alunas, e aí também nesses ambientes de festas, ou ambientes também dentro mesmo de relacionamentos que a gente pode pensar na configuração da Lei Maria da Penha, né? O CAV, que eu mencionei, que essa comissão de Ribeirão, ele tem um estudo dos casos que eles atenderam e, salvo engano, lá a maioria foi realizada essa violência praticada por professores. Foi o resultado que elas verificaram durante um período de acompanhamento. Muito obrigada, doutora Paula. E, finalmente, existe, eu acho que você já respondeu, mas eu queria só de uma forma mais específica. Existe algum termo de parceria, enfim, pelo menos em construção, se ele não existe de fato, mas em construção, entre a Defensoria
e estas universidades, ou públicas ou privadas, visando exatamente uma adoção conjunta de medidas ou de combate ou de atendimento à violência sexual contra alunas, sejam medidas educativas, sejam medidas assistenciais, sejam medidas de encaminhamento dos casos à autoridade policial. Existe algo pensado ou em construção a respeito deste esforço conjunto entre defensoria e universidades para reforçar o combate a essa violência? Sim, em relação à USP, nós temos feito muitas reuniões, né, junto com o escritório USP Mulheres, também essa comissão de alunas, professoras, e também junto com a rede Não Cala, USP Não Cala, e também com a própria Procuradoria da USP, exatamente para a gente rediscutir os regimentos internos, que a gente entende que é um ponto importante, né, para a gente caminhar, como também, né, essa questão que é sempre trazida, que é a criação de um centro de referência da mulher na USP, porque as alunas e professoras entendem que é muito necessário esse local, né? A gente até pretendia fazer uma audiência pública esse ano, a gente infelizmente teve que parar por conta da pandemia, mas também acho que pode ser um importante momento para a gente ouvir todos esses, né, atores e atrizes dessa vida universitária, porque também a gente sabe que a USP, né, o que acontecer com a USP provavelmente vai ter reflexos também em outras universidades, né? Então a gente tem colocado o nosso esforço em acompanhar a USP exatamente porque a gente entende que é um dos campos mais complexos, né? E o que a gente conseguir ali de caminhar para evitar essas violências também vai reverberar em outras universidades, né? E aí, por isso que a gente fez essa reunião com a Fabiana Severi, para entender, né, essa importância dessa política de Ribeirão, e também aqui na USP, na Faculdade de Direito, tem agora também, né, uma professora que faz um trabalho relacionado a gênero. Então, a ideia é que a gente consiga, de modo extrajudicial, porque a gente entende que é o mais positivo, conseguir fazer uma construção conjunta aí com a USP nesse sentido, de realmente ter um atendimento qualificado, né? A gente tem o atendimento na vara de violência doméstica e familiar no Butantã, que também, né, tem uma defensora lá atuando e recebe diversos casos que também acontecem na USP, que estão dentro dessa definição da Lei Maria da Penha de violência doméstica e familiar, né? Então também existe esse espaço de atendimento para essas vítimas, que também é feito pela Defensoria Pública do Butantã, porque é a região onde a USP está inserida, né? Ok. Obrigada, doutora Paula. A deputada professora Bebel, então, tem a palavra. Deputada, professora Damares, doutora Damares, eu estou com mania de professora. É o seguinte, é que enquanto nós estávamos fazendo essa CPI, quer dizer, mais essa etapa da CPI, houve aqui um ataque na nossa página, né? Eu acho que nós não podemos deixar barato isso, né? Enfim, muitas coisas ruins escritas. Então, é lamentável, né, que as pessoas não entendam que, enfim, estamos na democracia e cada um se coloca, né, como pensa, e aqui acho que... então, eu pedi para a minha assessoria mandar para a senhora, para juntos depois, a senhora pensa, nós pensamos, e vamos tomar uma decisão, porque esse tipo de ataque não pode acontecer, né? Um ataque frontal, quer dizer, defender as mulheres enfim, sabe, eu acho muito ruim isso. Não é nem uma defesa, é dar o direito dela se defender, né? Acho muito ruim isso que está acontecendo. Tá, deputada, só complementando a sua informação, ela está ainda mais completa aqui no chat. O meu assessor está informando. Esses ataques estão sendo feitos agora no canal do YouTube, que está transmitindo essa CPI. São muitas mensagens, ele registra mensagens absurdas de cunho sexual. Então, eu considero uma ocorrência grave.
não é? Nesse momento em que estamos investigando, nessa CPI está sendo atacada, pelo que eu estou entendendo, no canal do YouTube que transmite a reunião, com mensagens graves de ataques de cunho sexual. Então, eu peço à secretaria que, se puder, coletar todas estas mensagens, porque eu entendo, deputada Valéria, que é relatora dessa CPI, deputada Valéria Bolsonaro, que nós temos, sim, que nos debruçar sobre esses ataques feitos agora, e eles devem fazer parte, não é? Porque é extremamente desrespeitoso e assintoso, não é? Que nós estejamos aqui investigando, não é? Um crime tão grave contra a dignidade da mulher, contra a sua dignidade sexual, e no exato momento em que estamos fazendo isso democraticamente, não é? Respaldados pelo regimento da Assembleia Legislativa de São Paulo, que estejamos, ao mesmo tempo, sendo atacados abertamente no canal que transmite a nossa reunião. Então, eu considero inaceitáveis estes ataques, deputada professora Bebel, a relatora deputada Valéria Bolsonaro. Temos que fazer constar e, se entendermos pertinente, temos que encaminhar estes ataques à autoridade competente para que sejam adotadas medidas cabíveis a este ataque que estamos recebendo neste momento. Estão todos de acordo que nós encaminhemos desta forma, que a secretaria colete todos os ataques, nos encaminhe para que nós deliberemos a respeito das medidas que devemos tomar regimentalmente para dar um tratamento adequado e compatível com o que está acontecendo neste momento. Deputada Valéria Bolsonaro, pela ordem. Sim, concordo com isso, e pode ter certeza que nós vamos tomar providências, sim, não só colocar no relatório, mas tomar outras providências, encaminhar justamente para os órgãos competentes, que isso é um absurdo. Nós não podemos passar por esse tipo de constrangimento dentro de um trabalho que está sendo feito para a nossa proteção. Estamos sendo aqui constrangidas dessa forma. Não existe. Isso daí é completamente absurdo. Doutora Damares, concordo com a senhora, vamos fazer o levantamento disso e vamos colocar já à disposição os nossos assessores jurídicos para que a gente possa encaminhar os órgãos competentes. Obrigada, deputada. Deputada professora Bebel, quer fazer alguma intervenção? Eu só acho, eu entendo isso, deputada, pode ser que eu esteja apressada, mas eu quebraria o sigilo disso, porque são pessoas que estão acostumadas a fazer isso, né? Você vê que são pessoas que se falam entre si pelo texto, elas se falam, né? Então, eu acho que a gente tem que debruçar, quer dizer, nós estamos aqui, não queremos só o resultado, né, de parar de ter aí violência sexual contra as estudantes universitárias. Nós não queremos nenhum tipo de violência, né? Nem mesmo essas porcarias aí que escrevem, né? Poxa vida, tanta coisa boa fazer na vida, fazer uma porcaria dessa. Eu acho lamentável. Com todo respeito aí à doutora Paula, que, né, teve a boa vontade de estar aqui conosco. Sim. Deputada, eu vou, mais uma vez, vamos deliberar da seguinte forma. Essas mensagens serão todas, eu estou, inclusive, aqui consultando os nossos procuradores, a doutora Alexandra e o doutor Carlos, né? Mas a minha orientação é que nós coletemos todas estas mensagens, não é? E vamos avaliar junto às nossas assessorias e à Procuradoria da Casa, para que nós
identifiquemos a medida adequada a ser tomada. E, se for o caso, deputada professora Bebel, nós vamos incluir na pauta da próxima reunião o que vamos deliberar a respeito da ocorrência grave, gravíssima, é preciso registrar, havida neste momento uma afronta ao trabalho desta CPI, uma afronta pública ao trabalho desta CPI, e nós não vamos recuar. Estes ataques não nos intimidará, nós vamos seguir cumprindo os nossos cronogramas, cumprindo o nosso dever de investigar a violência sexual contra mulheres do ensino superior. Então, aos que nos acompanham agora e que nos atacam, não vamos recuar, não vamos retroceder, não vamos nos intimidar. Certamente vocês veem agora na tela apenas mulheres presentes a esta reunião neste momento. E certamente o fato de alguém estar vendo apenas mulheres neste momento, embora tenhamos os nossos colegas deputados que por alguma razão não puderam estar, mas neste momento só existem mulheres nesta sala. Essa CPI está sendo presidida por uma mulher, essa CPI tem como vice-presidente uma mulher, e essa CPI tem como relatora uma mulher. Mas isto não nos fará recuar. Isso não nos intimida. Nós estamos convictos do que temos que fazer, nós estamos convictos de que seguiremos cumprindo rigorosamente cronogramas e tudo aquilo que pretendemos fazer, e vamos apresentar um resultado à sociedade. Vamos apresentar um resultado às autoridades competentes. E vamos fazer parte, sem nenhum receio, deste esforço de combater o mais grave crime contra a dignidade das mulheres, que são os crimes de natureza sexual. Aos que nos ouvem, nós queremos reafirmar o compromisso, a coragem, o desejo que temos e o esforço que faremos, sem nenhum recuo e sem nenhuma intimidação, para cumprirmos a missão que nos foi confiada nessa CPI. Era o que eu tinha a declarar em resposta aos graves ataques que sofremos agora, ataques de cunho sexual, enquanto realizamos essa reunião, para que a sociedade saiba, não é, a força que temos e aquilo que faremos sem nenhum tipo de intimidação. Deputada Marina Elô, pela ordem. Obrigada, presidente. Quero só usar a palavra para colocar todo o meu respeito à sua fala agora, todo o meu apoio, e dizer que isso é um exemplo claro de violência política de gênero que as mulheres sofrem em todos os espaços. Nós somos aqui 4 deputadas mulheres e temos uma convidada mulher trazendo um tema importantíssimo, que é o combate ao abuso sexual, que não dá mais para a gente ser conivente com esse tema. Somos 4 deputadas de partidos diferentes, ideologias diferentes, mas unidas no objetivo claro de combater o abuso sexual, e sofremos aqui um ataque provando que ainda é muito, muito, muito grave o que a gente vive no Brasil. Provando que é fundamental o trabalho que temos aqui de ocupar os espaços, de ocupar a política, de levar os temas assim, a serem discutidos, a serem transmitidos, a serem investigados e a serem punidos. Quero agradecer muito a fala da senhora, quero agradecer as minhas colegas, professora Bebel, deputada Valéria Bolsonaro, nossa convidada Paula Machado, que estamos aqui, firmes, combatendo a violência política de gênero, combatendo a violência contra as mulheres e que não iremos nos calar nenhum passo atrás. Obrigada, presidente. Conte com o meu mandato, conte comigo e vamos juntas. Muito obrigada, deputada Marina Elô. Nós encerramos esta reunião agora indignadas. Registramos a indignação que sentimos nesse momento pelo desrespeito que nos foi dirigido enquanto realizávamos a reunião desta CPI. Mas, de qualquer forma, também encerramos
ainda mais motivadas. Eu tenho certeza disso, percebo isto no olhar das minhas colegas deputadas, e com certeza é também o sentimento da nossa convidada especial desta manhã, a doutora Paula, que coordena o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo. Terminamos indignadas, mas terminamos motivadas a seguirmos realizando e cumprindo nosso dever e a nossa missão. Doutora Paula, eu quero agradecer uma vez mais a sua presença, mais uma vez contribuindo de forma brilhante com os trabalhos dessa CPI. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, o tempo que você nos ofereceu nesta manhã, as respostas, as informações. Muito obrigada, minha homenagem ao seu trabalho, sempre à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e hoje aqui representada pela ilustríssima defensora pública Paula Machado. Eu quero agradecer à deputada professora Bebel, a deputada Marina Elô, a deputada Valéria Bolsonaro, o deputado Arthur Duval, que esteve conosco também nesta reunião, aos nossos procuradores, doutor Alexandra, doutor Carlos, todo o grupo da secretaria, Elaine e Ana, nossas assessorias, Rodrigo, e a TV Alesp por transmitir esta reunião. E esgotado o objeto desta sessão de hoje, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a 9ª reunião da CPI que investiga a violência sexual contra mulheres nas universidades. Uma boa tarde a todos, um abraço, gente. Obrigada, tchau.